Olá, alunos! Estamos aqui de volta para mais uma aula. E no conteúdo de hoje nós retornaremos, aí para a disciplina de História, onde nós falamos sobre as profissões em diferentes épocas. Nós falamos sobre as profissões, no trabalho do campo e o trabalho da cidade. E agora nós vamos falar sobre as profissões no passado. Então vocês vão abrir na página 247, ok? E nós vamos lá à leitura do texto. Leia o relato a seguir em que Regina conta sobre a profissão de seus pais na década de 1960. Eles tiveram trabalho de mascate, saíam carregando sacola e batendo na porta, de porta em porta e vendendo. Começaram a vir para o Bom Retiro para comprar mercadoria, mas sem dinheiro, com a cara e a coragem. Tinha um tipo de caderneta que em um freguês marcava o dia em que ele ia pagar. Todo dia 5 do mês a gente ia lá e recebia. Muitas profissões que conhecemos atualmente existem há muitos anos, mas algumas profissões mudaram bastante ou até deixaram de existir. Os pais de Regina, por exemplo, eram mascates. Naquela época, muitos mascates percorriam nas ruas dos bairros vendendo os produtos variados. Hoje em dia, porém, quase não existem mais mascates. Grande parte das pessoas que precisam de algum produto vai à loja para comprar. E com a tecnologia, pega ali o celular, entra no Instagram, numa loja virtual e já consegue comprar um produto online. Então as coisas hoje são bem rápidas, bem práticas, As profissões elas continuam em constante mudança. Então o mascate é aquele vendedor que visita residências para oferecer diversos tipos de produtos. E aí na página posterior, na página 248, nós vamos ver aí alguns tipos de trabalhos, que foram de épocas passadas. Observe algumas profissões que eram muito comuns há cerca de 100 anos atrás. Nós tínhamos aí as telefonistas. Elas atendiam aos chamados nas centrais telefônicas e passavam as ligações aos destinatários, Ou seja, antigamente você precisava falar com tal pessoa, passava pela telefonista para depois chegar até essas pessoas. Até porque antigamente o telefone era um utensílio aí difícil, das famílias terem. Então quem tinha condições tinha um telefone. Era comum que vários fotógrafos ficassem nas ruas para oferecer seus serviços às famílias e tirar seus retratos, Então, antigamente, os fotógrafos, olhem como era essa máquina fotográfica, gente, Então, eles ficavam nas ruas justamente à procura das pessoas aí para fazer essas fotos. Hoje em dia, dificilmente, a gente encontra, assim, fotógrafos mais em eventos, grandes eventos. Porque hoje qualquer celular está tirando foto, Então a gente tem essa praticidade nas mãos. Comprar leite fresco todos os dias pela manhã era um costume bastante comum antigamente. Assim os vendedores de leite passavam de casa em casa. Era verdade. O tio Fábio, quando morava lá no interior dele, eu novinho, ainda existia os rapazes que passavam nas bicicletas, vendendo esse leite, o leite fresco, muito bom por sinal. Os acendedores de lampião eram responsáveis pela iluminação pública e no fim de tarde acendiam os lampiões, Antigamente nós não tínhamos a luz elétrica, então tinham esses acendedores de lampião que iam, saíam de poste em poste, acendendo esses lampiões durante a noite. Tínhamos também, quando surgiam as primeiras máquinas de escrever, muitas pessoas eram contratadas para fazer a digitação de documentos. Esses profissionais eram os datilógrafos, responsáveis por escrever aí aquelas máquinas de datilografia. Quando não havia tratores e colheitadeiras, todas as etapas do trabalho do campo eram feitas pelos lavradores, que são trabalhadores no campo com auxílio de animais, A aração, a irrigação, tudo aí era feito com a ajuda dos animais, empurrado por uma pessoa. Antigamente as radionovelas eram transmitidas pelo rádio, o que estimulava a imaginação dos ouvintes. Não havia gravações e por isso os atores tinham de interpretar histórias que eram transmitidas ao vivo.
Ou seja, não existiam as novelas na TV, eram todas na rádio, narradas, né? Os ferroviários trabalhavam para deixar o transporte nas ferrovias mais seguro e confiável. A manutenção dos trilhos, por exemplo, era uma tarefa fundamental. Então eles saíam todos juntos, saíam para fazer a manutenção do trilho manualmente, né? Assim como colocar os trilhos também manualmente. Você conhecia alguma dessas profissões? Quais são? Então vocês vão copiar aí no cantinho quais são, caso vocês conhecem alguma dessas profissões. Qual dessas profissões mais chamou a sua atenção e por quê? Vamos lá. Vamos lá, responder essa atividade da página 250. Analise as fotografias a seguir. Nós temos aí, ó, dois retratos, né? Falando justamente do fotógrafo, né? Como era a fotografia tirada antigamente e como é a fotografia tirada hoje. Qual a legenda correta para cada imagem? Estudo de fotografia em 2019 e estudo de fotografia em 1893. Então vocês vão dizer se a primeira é A ou é B, ou se é B ou A, certo? Letra B. A profissão que aparece nas fotografias se manteve igual ou passou por transformações ao longo dos anos? Ao observar as fotografias, vocês conseguem entender que o fotógrafo ele passou por mudança, né? O seu instrumento de trabalho melhorou, piorou. Então, vocês conseguem identificar se passou por alguma transformação ao longo dos anos? C. Cite algumas diferenças entre a profissão retratada na imagem A e na letra B. Cite também algumas semelhanças. Então, você vai observar a imagem e vai dizer, olha, parecido aqui o modo como o homem está vestido. São parecidos, A e B. Né? É diferente a câmera, o estúdio. Então, você vai copiar tudo isso daí. Vamos lá. E aí nós vamos aqui para a página 252, que retrata aí as novas profissões, né? Algumas profissões surgiram nas últimas décadas, principalmente por causa dos avanços tecnológicos e das mudanças na sociedade. Veja a seguir algum destes exemplos. Na primeira imagem nós temos aí um programador desenvolvendo um aplicativo para computadores, né? Com o desenvolvimento da internet e das redes sociais, surgiram diversas funções no mercado de trabalho. Existem, por exemplo, os criadores de site, os administradores de mídias sociais, os programadores, os influenciadores, né? E outros novos profissionais. Depois nós temos aí personal training, utilizando, né, auxiliando a sua aluna por meio de um equipamento tecnológico. Nos últimos anos, muitas pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde. Isso propiciou o surgimento de novas profissões, como nutricionista, personal trainer, que auxiliam as pessoas a se alimentar melhor e a praticar atividades físicas para manter uma boa vida, uma qualidade de vida, né? Continuando, nós temos a instalação de máquinas e novas tecnologias nas empresas, estimulou a necessidade de treinar técnicos especializados para operar determinados equipamentos. Nós temos aí uma radiologista operando o aparelho de raio-x, né? É uma profissão também que aí exige um trabalho totalmente específico, né, do radiologista. E aí tem uma atividade da página 254 que vocês irão fazer como uma atividade de casa, juntamente com os responsáveis de vocês. E nós retornaremos numa próxima aula. Então, até lá!